Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Cleves Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. A nossa reflexão de hoje será uma análise do texto lido no primeiro domingo da Quaresma, no dia 6 de março de 2022, fazendo um paralelo com os demais capítulos de outros livros, para nós buscarmos entender como que Lucas, ao escrever o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, ele vai construindo um texto, ele vai tecendo um texto a partir de outros acontecimentos que já haviam sido escritos no Antigo Testamento. É importante nós sempre lembrarmos que, quando se estuda teologia, nós não estamos fazendo uma liturgia dentro das circunstâncias do culto ou da missa, mas sim a teologia é para mostrar para nós que esses textos eles são construídos a partir de textos que muitas vezes já foram escritos no Antigo Testamento. O Novo Testamento, é interessante nós também sabermos, eles são relatos que as pessoas ou as comunidades, as primeiras comunidades cristãs, iam contando e depois alguém foi escrevendo, por necessidade também da comunidade, para que não se perdesse. Por isso que a verdade litúrgica e a verdade teológica, elas, podemos dizer assim, são diferentes. São diferentes porque na liturgia da missa ou do culto, de uma reunião, de uma partilha religiosa, se coloca o texto como se ele realmente tivesse acontecido. Quando nós olhamos ou estudamos pelo viés da teologia, nós vamos ver que são textos elaborados a partir de experiências humanas, ou experiências do povo que estava ali escrevendo. Que não quer dizer que seja daquele jeito que nós encontramos ali na Bíblia. O texto do primeiro domingo da Quaresma, que é um dos tempos litúrgicos da Igreja Católica e dentro também do calendário litúrgico, ele é do capítulo 4, versículos de 1 a 13. Eu estarei lendo o texto e depois nós vamos fazendo este paralelo com os outros textos. Lembrando que é o relato lido a partir da Bíblia de Jerusalém. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante 40 dias, e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado este tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo levantando-o para mais alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos da terra. Ele disse: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem a quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem e ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus.
tendo acabado toda a tentação, o diabo o retirou-se até o tempo oportuno. É importante nós percebermos também que Lucas, ele cita por vários textos ou por várias vezes a palavra Espírito Santo, ou seja, Jesus age por intermédio do Espírito Santo, para dizer que ele está possuído do Espírito Divino e anuncia então esta mensagem, essa boa nova. O diabo, é interessante aqui, que Lucas ele está escrevendo num contexto, podemos dizer assim, romano, mas também grego, aonde há muita interferência, já que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Diabo, ou diabolos, no grego, quer dizer aquele que divide. Só que nós muitas vezes aprendemos desde cedo, desde a catequese, muitas vezes, até uma catequese bastante assim, ausente de uma teologia mais crítica, se acredita no diabo como se ele fosse um ser quase que na mesma equivalência de poder ao divino ou a Deus, como nós chamamos dentro da teologia cristã. E aí nós encontramos como se Jesus estivesse duelando no deserto com este ser. E ele vai tentando Jesus como se ele fosse o dono de todo mundo. É assim que nós aprendemos. E na verdade, nós sabemos que o dono do mundo é quem criou o mundo. Só que nós também temos um preconceito sobre o mundo. E é importante nós sabermos que, quando nós falamos de mundo, qual é esse mundo que Jesus bastante fala? E muitas vezes nós encontramos na igreja. Qual mundo? Esse mundo que nós vivemos? Talvez não. O mundo que nós vivemos, então, como planeta, ou como cosmo, ela é uma criação, segundo a teologia cristã, ou judaica cristã, criada pela divindade que nós chamamos Deus. Agora, o mundo em que esta lenda ou este mito está inserido, assim, no contexto aqui de Lucas, utilizando o conceito ou a palavra diabo, é de divisão, é de injustiças, é de calúnias, é de acusador, porque o nome diabo também significa caluniador ou acusador, inocentemente. E então é importante nós começarmos a separar para que nós também olhemos que tudo aquilo que o Lucas vai escrevendo são coisas que também nós podemos passar. As tentações humanas, no sentido de nós acharmos que coisas interessantes são importantes somente para a minha pessoa, enquanto as outras pessoas são colocadas no lado de fora. Então é importante nós olharmos aqui como que Lucas vai colocando as três tentações. Porque se nós olharmos no Evangelho de Marcos, já que o Evangelho marquiano foi o primeiro a ser escrito, o texto das tentações se reduz apenas em 2 versículos, que está no capítulo 1, versículos de 12 a 13. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito e ele sintetiza assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Olha que interessante. Lucas escreveu o diabo. Mateus também coloca a figura diabo. O Marcos já coloca Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Olha que interessante. Os três então colocam o deserto. Porque o deserto, desde o Antigo Testamento, se nós lermos lá o capítulo 16 do livro dos Levíticos, nós vamos encontrar uma figura que é colocada como um demônio, Azazel, aonde as pessoas levavam um cordeiro que deveria ser puro, sem mancha, e puro também sem ter ainda cruzado ou tido relações, porque este cordeiro era levado para o deserto para ser oferecido a Azazel. Também é a primeira vez que nós encontramos no Antigo Testamento este nome. É uma espécie de demônio para purificar a vida das pessoas. Então eles ofereciam este cordeiro para Azazel. Olha que interessante. E aqui nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas
o Lucas preocupado com a comunidade, ou a comunidade preocupada com aquilo que os cristãos e cristãs estão passando, estão sofrendo nas mãos daqueles que detêm, sem dúvidas, o poder. E é sempre importante nós fazermos esse tipo de comparação, porque o Evangelho ele não está fora da realidade humana. E nós vamos encontrando, então, que desde o início, quando o Lucas, ou a comunidade lucana, escreve falando da questão do pão, que é a primeira tentação, nós podemos pegar a Bíblia, assim, a nossa Bíblia, e irmos lá no texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E aí nós vamos encontrar assim: Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé. Olha que interessante. Então, no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nós já encontramos esta citação. E aí mostra também que Jesus realmente conhecia a Sagrada Escritura. Ele tinha um domínio também daquilo que o seu povo já havia, podemos dizer assim, transmitido a partir da tradição oral. Se nós abrirmos o livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, nós vamos lá encontrar assim: Eis que virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Yahvé. Olha aquilo que nós encontramos quando Jesus vai dizer assim: nem só de pão vive o ser humano ou a pessoa humana, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahvé. Então nós já temos dois textos que estão sendo lidos ou sendo escritos lá no Antigo Testamento, ou foram escritos lá no Antigo Testamento. É claro que para nós, hoje, nós temos que ter bastante cuidado para nós não cairmos no moralismo. Jesus não está dizendo aqui que o pão é menos importante que a palavra, porque dentro da liturgia cristã, católica, nós vamos encontrar a importância tanto da palavra quanto da Eucaristia, ou seja, o sacramento da Eucaristia. Não há uma separação. A Eucaristia não é mais importante do que a palavra e a palavra não é mais importante do que o pão eucarístico. As duas mesas se encontram, as duas mesas se complementam, tanto da palavra quanto da Eucaristia. As duas têm que andar juntas, segundo a teologia da Igreja Católica, ou segundo a teologia cristã da Igreja Católica, dentro dos sacramentos. Por isso que é importante que nós tenhamos também essa consciência, porque às vezes nós podemos falar, veja, a palavra ela é mais importante do que o pão. Mas aí nós podemos dizer assim, sim, a palavra é mais importante do que o pão quando nós temos pão. E quando nós temos uma multidão que passa fome? Nós jamais devemos fazer isso. Quando talvez nós já temos tudo, já somos saciados com o alimento, temos o alimento, fica mais fácil falar. E aí, quando a pessoa não tem? Esta fala de Jesus também, sem dúvidas, é um questionamento para a sociedade daquela época. E Lucas, ele também é alguém que está olhando como que o povo vivia, sob domínio. Quem são aqui, se nós fôssemos trazer assim, para a conversa, teologicamente falando, quem que é esse diabo que atenta à integridade humana? Sem dúvidas, Lucas está querendo dizer, veja, existem patentes aqui, quem são os donos do mundo? Porque às vezes é muito mais fácil nós jogarmos a culpa no demônio, no Satanás, no diabo, e esquecer que toda uma estrutura que nós temos hoje, aí é esse mundo que Jesus está criticando, o que os evangelistas criticam, é esse mundo injusto, tirano, mortífero, como nós estamos vendo agora, com a questão das guerras. Aí nós vamos sentindo o quanto que Jesus, sem dúvidas,
está valorizando a importância do pão, mas não precisa Jesus pegar uma pedra e transformar em pão. Jesus quer ensinar para que o pão seja partilhado. Não precisa esse tipo de milagres, nós não precisamos. É só nós termos um pouco de sensibilidade e bom senso que nós vamos ver que o pão ele precisa ser partilhado. Não precisa transformar pedras em pães. Existem já os pães suficientemente feitos. Precisamos é de sensibilidade para partilhar. Jesus ensina a partilha. E aí nós vamos encontrar, então, no segundo momento, ou na segunda tentação, quando nós vamos ver que o texto diz assim: o diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra, e disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou então Jesus: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. É importante aqui que nós vamos vendo que tudo aquilo que temos como bens, acúmulo de bens, poder, glória, status, sem dúvida Jesus rejeitou. Lembremos que um dos textos, quando querem fazer com que Jesus seja o rei, ele desvia ou passa pelo meio da multidão e vai para outro lugar. Por quê? Porque Jesus sabia, conhecia muito bem a tradição judaica. Se nós pegarmos a tradição judaica cristã do Antigo Testamento, meus caros amigos e amigas, nós veremos que nenhum dos reis de Israel, do reino de Israel e do reino de Judá, porque nós temos dois reinos, realmente foram comprometidos com a vida humana ou a vida do seu povo. E é claro que nós podemos fazer uma comparação hoje. Não precisamos muito, a não ser que sejamos muito inocentes, que não percebemos que realmente aqueles que estão no poder, eles querem glória, status, dinheiro, propina, corrupção. Não estão ali porque amam o seu povo. Ou será que nós estamos equivocados? Ou eu estou equivocado e não estou percebendo que não, realmente nós temos pessoas que realmente estão ali preocupadas com a vida humana. Jesus nos coloca um alerta, assim como Lucas está colocando esta observação. Porque os grupos, nós vamos encontrar aqui, no grupo dos discípulos, que eles também estão preocupados com aquele que vai assumir o primeiro lugar. E é interessante que dois textos que nós encontramos, onde no Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, onde Tiago e João querem que um sente num lado e outro sente no outro. Um sente no lado direito, outro no lado esquerdo de Jesus. E Jesus então vai colocar uma questão para eles. Vocês sabem o que é assumir essa função? Vocês sabem o que fazem os homens que ocupam essa função? E aí ele começa a desenvolver toda aquela crítica contra a sociedade e também os seus governos. Então é importante nós percebermos aqui quem são esses donos hoje do poder, né? Quem são esses modelos que querem esmagar ou esmaga cada vez mais o povo. E se nós então pegarmos na Bíblia, nós podemos abrir lá de novo no Deuteronômio, Deuteronômio 6, capítulo 13, que diz assim: é Yahvé, teu Deus, que temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Olha então que interessante, nós encontramos aqui, né, a fala de Jesus, lá no livro do Deuteronômio. E também nós vamos encontrar, lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, que diz assim:
E é importante, então, nós vermos esses textos. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Lembremos que o nome besta, ou dragão, simboliza no livro do Apocalipse, mais uma vez, aqui é importante nós assim determos e compreendermos sempre os cristãos, o quem escreveu, o quem escreve, e os cristãos já sabiam disso, as cristãs, é uma referência ao imperador romano. É uma besta, é um dragão, ele não tem sentimento pelas pessoas. Aonde ele passa, ele vai destruindo todos, mata, come porque explora as vidas pela questão da escravidão, pelo trabalho escravo, explora até a última energia, suga a energia, vive da vida dos outros, vive explorando os outros. Então é importante que tenhamos também esta compreensão de quem é esse dragão e essa besta. No terceiro, ou na terceira tentação, nós vamos encontrar o Lucas dizendo assim, e a insistência, assim, dessa figura, dessa lenda, ou do diabo, como o texto diz. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu reino, ou melhor, a teu respeito, para que te guardem, e ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí nós podemos ir de novo lá no livro do Deuteronômio, e nós temos, ou encontraremos, a terceira tentação lá no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: não tentareis a Yahvé, vosso Deus, como o tentastes em massa. Observareis cuidadosamente os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, bem como o testemunho e obstáculo que ele te ordenou. Olha que interessante. Não tentareis a Yahvé, vosso Deus, como o tentastes em massa. Diz Deuteronômio 16. Massa. O que é massa? Qual que é esse lugar, ou essa cidade de Massa? Na verdade, o deserto, Massa e Meriba. Aí nós vamos encontrar, se nós vamos lá no livro do Números, capítulo 20, versículo 2 a 13, nós vamos encontrar o povo de Israel, junto com Moisés e Arão, eles estão passando sede. E eles duvidam que é possível encontrar água ali. E então, o Moisés, sendo líder daquela comunidade ou daquele grupo, bate com seu cajado numa rocha, numa pedra, e dali, desse rochedo, brota água e sacia a sede daquela multidão, ou daquele grupo de pessoas que estavam ali. E é interessante que vemos, o povo está no deserto. O livro dos Números está mostrando que o povo está encaminhada. Teologicamente falando, né, está encaminhada. E está no deserto, está com sede, está sedento. A tentação do povo é querer voltar para o Egito, porque lá havia alimentação, havia um lugar para dormir à noite, havia comida, água. Mas é claro que aqui, quem escreveu o texto de Números, que nós não sabemos quem foi que escreveu, ele está também acentuando uma metáfora, uma alusão, porque a rocha e a água representa as leis, ou seja, os mandamentos que eles já tinham em mãos, os mandamentos que eles já tinham ouvido. Então é importante nós percebermos que o povo também passou
por tentação, olha, no deserto. O deserto é o momento de alimentar a esperança, configurar a vida e buscar conseguir atravessar aquele momento duro, trágico, em que o povo estava vivendo. Por isso que, então, Jesus também vai para o deserto. E as tentações de Jesus no livro do Lucas acontecem também no deserto. Mas aqui o mais importante é nós percebermos que o evangelho de Lucas, ele é o evangelho da compaixão. Ele é o evangelho da misericórdia. É um Jesus que não está preocupado com o poder, não está preocupado em fazer coisas, podemos assim, mirabolantes. Não precisa. Nós não precisamos. Não está colocando, por exemplo, assim, assediando, como muitas vezes hoje nós vemos, a fama, a idolatria, o culto próprio, o autoculto. Isso é coisa dos imperadores, é coisa dos reis que faziam isso, culto a eles mesmos. Jesus apenas vive e convive com o povo a partir daquilo que o povo ali está, podemos dizer assim, fazendo ou cultivando ou produzindo juntos. Podemos dizer assim que o mais importante ali para Jesus, nas comunidades cristãs também, é aquilo que a comunidade pode produzir e partilhar, que é a questão do bem comum. Jesus não fala para que os cristãos e as cristãs comecem a acumular, um pise por cima dos outros. Por isso que na comunidade cristã dos primeiros séculos, e é algo que nós comentamos já bastante em outros vídeos, as comunidades não tinham um líder onde ele era cultuado, supervalorizado como o melhor de todos, porque Jesus não ensinou isso e nem ele viveu. Jesus também não queria que ele fosse cultuado, ele fosse o melhor do grupo. Ele nunca disse isso. Agora, é importante nós percebermos que o Lucas está fazendo uma leitura segundo aquilo que a comunidade está passando. Provavelmente, cristãos e cristãs já estão querendo usufruir desses poderes. Então, Lucas, ou a comunidade lucana, está olhando e, no mesmo tempo, está suspeitando da fé desses cristãos e cristãs e, no mesmo tempo, está chamando atenção. Chamando atenção, dizendo, veja, aí coloca como se fosse um duelo, podemos dizer assim, uma conversa entre o diabo e Jesus. Mas, na verdade, é a comunidade conversando com a realidade que começa a se desconfigurar. E cristãos estão deixando de lado o ensinamento de Jesus para assumir aquilo que os reis, governadores da época faziam. Como é importante nós olharmos também os dias de hoje. Como que a comunidade vive isso? Como que a comunidade cristã, ela assume essa responsabilidade também? Como que a comunidade cristã, ela está apresentada, ou como que ela está inserida no nosso mundo hoje? E por incrível que pareça, dia 8 de março, hoje, o texto é do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, ele nos mostra, nos apresenta o texto lá no capítulo 6, versículos de 7 a 15. É a oração do Pai Nosso. E se nós lermos o versículo 13, nós vamos encontrar assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que interessante. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse não deixar cair em tentação é sempre refletirmos ou meditarmos a palavra de Jesus para nós podermos discernir, escolher o que é importante para o todo. Temos que ter também essa sensibilidade de perceber que às vezes nós escolhemos algo somente para a minha pessoa
e esquecemos que a vida deve ser partilhada o todo. Ou seja, às vezes as nossas escolhas ela têm que ser coletivas, comunitárias. Ou muitas vezes, não é às vezes, muitas vezes. E talvez por isso que nós temos tantas injustiças, tantas guerras, tantas matanças no mundo afora, porque às vezes as nossas escolhas, ou as minhas escolhas, ferem a outra humanidade também, ou a outra pessoa, as outras pessoas. Então isso é importante nós discernirmos e fazermos escolhas aonde a comunidade, a sociedade ou a humanidade possa sair ganhando. Para ir concluindo, hoje também, dia 8 de março, é o Dia da Mulher. E como é importante nós fazermos uma reflexão teológica a partir da mulher, a teologia da mulher. E uma das coisas que é importante nós pensarmos, por que tantos homens dentro da Bíblia e poucas mulheres? Se nós pegarmos no Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma mulher com nome de livro. Não há nenhum livro com o nome de mulher no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos até algumas, mas isso é muito pouco. Profetisas não temos nenhuma. Por que esse machismo? E que tal que o nome de Deus, olha que interessante, é um conceito que muitas pessoas dizem assim, mas quando fala de Deus, ele não está caracterizado como homem, mas está. Porque Deus foi pintado com barba masculinamente. E é interessante que o nome hebraico do Espírito, quando nós falamos do Espírito Santo, que no texto até de Lucas vai falar que acompanhava Jesus, Ruá é feminino. Então nós podemos ter aqui a presença, podemos assim, feminina. E por que nós colocamos Espírito Santo dando conotação ao masculino? E que tal se nós falássemos que o Messias fosse uma Messias? E se no lugar de Jesus fosse uma mulher? Como que nós iríamos reagir? Por que 12 discípulos, todos masculinos? E aí? Onde está Maria Madalena? Lucas, Marcos não conheceram Jesus. Por que Maria Madalena, que conheceu, seguiu Jesus, não tem um livro? A mãe de Jesus, olha que interessante, nos faz pensar. Isso é fazer teologia. Fazer teologia é nós também termos a capacidade de hermeneuticamente ou teologicamente suspeitar de muitas coisas que estão na Bíblia e, no mesmo tempo, pedir para que o Espírito Santo, veja, a mãe criadora que está lá pairando no início da criação, nos encha de feminilidade. Parabéns a todas as mulheres.